Salve, caros espectadores! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a solução geral de uma equação diferencial parcial linear homogênea de primeira ordem. A equação, no caso, é desse tipo. Aqui as minhas variáveis independentes são x1, x2 até xn. E a função incógnita é u. U é uma função de x1 até xn. E os coeficientes a1, a2 até xn, até a n são também funções de x1 até xn. Então, essa é uma equação diferencial parcial de primeira ordem, porque só aparecem derivadas de primeira ordem. Ela é homogênea porque não tem nenhum termo sem derivada. Todos os termos contêm alguma derivada. E ela é linear nas derivadas. E eu posso abreviar a equação simplesmente definindo um operador A como sendo o lado direito. Então, no caso, esse operador A vai ser a soma dos coeficientes multiplicado pelas derivadas parciais. Então, a primeira coisa que eu observo é que se a gente tiver mais de uma solução, então a gente pode combinar elas de infinitas maneiras diferentes. Porque qualquer função, uma função arbitrária dessas soluções conhecidas, também vai ser uma solução. Isso segue simplesmente da regra da cadeia, porque para calcular essas derivadas da nova função, a gente usa a regra da cadeia. E substituindo essa expressão para as derivadas de f na equação, a gente vai obter uma soma dupla. Que a gente pode reordenar da seguinte forma. Trazendo as derivadas de f para fora e somando primeiro os coeficientes a com as derivadas de u. Mas a gente já sabe que como u e i são soluções, então essa parte aqui é zero. Então tudo vai ser igual a zero. E f de fato vai ser uma nova solução da equação. E lembrando que aqui f é uma função completamente arbitrária. Então, uma função arbitrária de soluções continua sendo uma solução. Em particular, f poderia ser, por exemplo, a soma dessas soluções, ou uma combinação linear qualquer. Qualquer combinação linear continuaria sendo uma solução. Isso é um fato bem conhecido sobre equações lineares, mas aqui não se trata simplesmente de combinações lineares, mas de uma combinação funcional qualquer. Agora, essa nova solução, ela não é realmente nova, no sentido que ela não é independente das soluções que a gente já tinha. O 1, o 2, etc. até o m.
E aqui eu não estou fazendo referência ao conceito de independência ou dependência linear, porque a f poderia muito bem não ser uma combinação linear das soluções, mas sim do conceito de independência funcional. Grosso modo, independência funcional significa independência linear no nível infinitesimal. Esse conceito de independência funcional se expressa diretamente através do determinante jacobiano. Então a gente diz que funções f1 até fm das variáveis x1 até xn são funcionalmente independentes se as suas derivadas de primeira ordem com relação a essas variáveis x1 até xn forem linearmente independentes. Com coeficientes possivelmente variáveis. Então é claro que para determinar se dadas funções são independentes, tudo que a gente precisa fazer é olhar para uma certa matriz, a matriz das derivadas. A gente precisa calcular o determinante dessa matriz. É claro que se m não for igual a n, não existe esse determinante. Mas, na verdade, o que se trata do posto dessa matriz. Então, se todos os menores de tamanho máximo forem iguais a zero, as funções serão dependentes. Mas se elas forem independentes, então algum desses menores tem que ser diferente de zero. Então, sendo mais preciso, se trata de calcular o posto dessa matriz. O posto pode ser menor ou igual ao mínimo de mn. Então, no caso em que o posto é igual a esse mínimo, igual ao menor dos dois entre mn, ou seja, no caso em que o posto é maximal, as funções são independentes. Caso contrário, elas são dependentes. Então, com essa definição, f não é independente de 1 até o m, porque, pelo simples fato que a gente já usou para provar que f também é solução, que as derivadas de f não passam de combinações lineares das derivadas de 1 até o m. Com os mesmos coeficientes. Isso é simplesmente a regra da cadeia.
Agora, esse conceito de independência funcional é útil para a gente porque se a gente tiver o mesmo número de soluções que de variáveis, então elas não podem ser independentes. Porque expressando o fato que cada uma delas é uma solução, a gente vai obter um sistema onde a gente pode pensar as derivadas das soluções como coeficientes e os coeficientes da equação diferencial como incógnitas do sistema algébrico linear. Então a gente pode ver esse sistema aqui como um sistema algébrico linear em A1, A2 até AN. É um sistema algébrico linear homogêneo, mas tem um teorema bem conhecido sobre esses sistemas algébricos lineares homogêneos, que diz que se o determinante dos coeficientes, que no caso aqui é o determinante jacobiano, se esse determinante não se anular, então a única possibilidade é que todos esses A1, A2 até AN se anulem. Isso pode ser entendido, é claro, como um corolário da regra de Cramer, por exemplo. Agora, é claro que, em geral, esses coeficientes são variáveis, então pode acontecer que em algum ponto eles todos se anulem. Mas se não for o caso, então esse determinante jacobiano tem que se anular, ou seja, essas n soluções vão ter alguma relação funcional. Então, no caso em que pelo menos um desses coeficientes não se anula, o determinante jacobiano vai ter que se anular. E logo vai ter que existir alguma relação linear entre as derivadas primeiras dessas soluções, o 1 até o n. E a gente pode resolver para essa relação para alguma delas. Então, digamos, a gente vai ter uma relação desse tipo. Onde esses coeficientes Azinho1, Azinho2, etc., vão ser em geral funções de x1 até xn. E aí, se a gente integrar finalmente essa relação, a gente vai obter o n como alguma função de u1 até o n-1. Então, com esse raciocínio, a gente chega à conclusão de que se a gente tiver n-1 soluções que são independentes no ponto, e nesse ponto os coeficientes, pelo menos um deles não se anula, então a gente vai ter todas as soluções, porque todas as outras soluções vão ser funções dessas n-1 soluções que a gente já tem. E essa é a nossa conclusão. Localmente,
toda solução vai ser da forma uma função de n-1 soluções independentes. Agora, pode acontecer que não existam n-1 soluções independentes, num caso patológico, por exemplo. E pode acontecer também que globalmente n-1 funções que sejam independentes num ponto não sejam em outro. Então, globalmente, a gente pode precisar de mais funções, de mais soluções para descrever todas as soluções. Mas localmente, a gente só precisa de n-1. E a existência de n-1 soluções independentes num ponto vai depender dos coeficientes da equação. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver que se esses coeficientes forem analíticos num ponto, então a gente consegue essa quantidade de soluções independentes e, consequentemente, todas as soluções tomando funções arbitrárias dessas soluções.